Olá, muito boa noite para você. Está começando o Jogo do Poder deste domingo e a nossa convidada especial é Ana Cláudia Cottait, ela que é presidente do Conselho Nacional da Mulher Empreendedora e da Cultura, ligado à Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil. Ana Cláudia Cottait, seja muito bem-vinda. Obrigada pela sua participação. É um prazer tê-la com a gente hoje. Obrigada a você por ter me convidado. É um prazer estar aqui também no Jogo do Poder, poder a gente bater um papinho aí. Foi muito bom. Muito legal. Vamos começar então com a nossa pauta desafios. Você consegue trazer para a gente o número? Existe um levantamento do número de mulheres que empreendem no nosso país atualmente? Bom, depende. Se você falar de mês, você está falando aí dos mês, 65% a mulher. Médias e pequenas empresas, 42% a mulher. E as grandes empresas, se não temos maioria, mas temos mulheres à frente de diretorias, de gerências. Então, nós temos muita mulher empreendendo no Brasil, nós somos maioria, e eu acho que é um desafio muito grande empreender nesse país hoje em dia. E a mulher está à frente das coisas, está à frente dos estudos, está à frente de tudo, mas ao mesmo tempo ainda passa por tantos desafios, que é o que a gente vai conversar hoje aqui. Isso mesmo. E Ana Cláudia, esse número realmente é um protagonismo que a gente pode considerar bastante relevante, né? Nós somos a maioria nas micro e pequenas empresas, nas grandes empresas e também na liderança, né, de tantas empresas, de tantas corporações. Mas apesar desse número ser bastante positivo, você já trouxe, né, uma nuance interessante, que é essa questão dos desafios, né, até por questão de gênero, por ser mulher. Esse número, na sua opinião, poderia ser ainda melhor, ainda maior? Temos ainda um caminho longo pela frente? Com certeza, eu acho que, aliás, eu tenho certeza que as mulheres até tentam, né, empreender no país. Existe um fator que é predominante no empreendedorismo feminino, que é a gestão. As mulheres não são gestoras do seu próprio negócio. Normalmente, as mulheres entregam a gestão para uma outra pessoa que é sempre um homem. 90% entrega a gestão do negócio para o homem. Então, nesse processo, elas passam por desafios e por problemas graves, porque ela começa a empreender, ela começa a vender ou começa a fazer alguma coisa, o negócio começa a crescer, só que simplesmente quem é o gestor do negócio é o homem. E aí usa o nome dela, usa o dinheiro dela e ela então acaba tendo que recomeçar a vida. Isso é um fator importantíssimo no empreendedorismo feminino, que é uma das nossas bandeiras no SEMEC, que é a gestão do próprio negócio. Eu acho que a mulher, ela pode não gostar da matemática, ela pode não gostar da planilha, mas eu acho que ela precisa saber, mesmo entregando a gestão do negócio dela, ela precisa saber o que está sendo feito com o dinheiro dela. Isso é um fator importantíssimo. E esse problema gera uma série de problemas no empreendedorismo feminino. Então, isso é um fator importante. Eu acho que sim, a mulher se capacita mais, a mulher é mais forte para empreender, ela é mais diplomática, né? Então, assim, ela tem uma diplomacia diferenciada, mas nós temos aí alguns fatores que brecam um pouco esse crescimento da mulher no empreendedorismo feminino no Brasil. E Ana Cláudia, na sua opinião, por que que acontece essa terceirização da gestão quando a gente fala de cenário de empreendedorismo feminino, né? Por que que a mulher acaba delegando essa tarefa que seria algo tão importante para manter, né, os pilares em pé realmente desse negócio? Por que que isso é terceirizado? Então, na verdade, assim, a mulher, ela é muito. A maioria das mulheres, elas são muito emoção. Então, a gente age com muita emoção, né? A gente não tem muita razão no negócio. Você começa a empreender porque você, ou por necessidade, ou porque você é arrimo de família, ou porque você quer ter uma renda a mais, além do seu salário, que você já tem um outro a fazer, enfim. E aí, nesse processo, você empreende muito com emoção. Eu falo muito que as mulheres empreendem
a emoção está na frente de tudo. E a razão, que é a matemática, que é o 2 mais 2, que é a planilha, que é a gestão do negócio, elas não gostam. Elas entregam. Então, isso é um fator extremamente, como eu já disse, importante, e elas terceirizam mesmo. E normalmente também tem aquele envolvimento do homem. Não, deixa que eu cuido do dinheiro, vai empreender, vai vender, vai para frente com o seu negócio. Eu conheço várias empresárias que, grandes até, que entregam o negócio, a gestão do seu negócio para o marido, a gestão do seu negócio para o pai, para o irmão, para o cunhado, enfim. Isso é um fator que as mulheres precisam cair a ficha. Elas precisam saber e o que é gestão administrativa e financeira para ela não levar um golpe, um tombo no negócio dela. Então, assim, a maioria das mulheres, se você perguntar aí quem está nos assistindo, vai mexer com muita mulher que está nos assistindo. Porque é isso. Ah, meu marido está cuidando do meu negócio, não me preocupo, tá tudo bem. Sabe? Eu pergunto muitas vezes para empresárias grandes: quem cuida do seu negócio? Ah, não, meu marido que cuida do financeiro, nós estamos juntos. Mas sempre é bom que a gente possa ter essa noção e essa realidade que a gente precisa estar à frente da gestão do nosso negócio. E Ana Cláudia, como que nós poderíamos ter essa virada de chave, que eu considero que seria algo até cultural entre as mulheres, para que elas tomem as rédeas nesse quesito gestão, né? Para que elas realmente não terceirizem. Será que cursos, investimentos na educação, mais políticas públicas, como que você vê esse cenário? Eu acho, e eu tenho assim, muito isso no meu conselho, no Brasil inteiro. Hoje a gente tem mais de 950 conselhos no Brasil, e eu falo muito que a capacitação é extremamente importante. Então, eu acho que cursos é fundamental e campanhas. Então, hoje, esse ano, por exemplo, nós começamos com um planejamento de várias campanhas que a gente vai começar a lançar a partir de abril, de conscientização. A gestão tanto administrativa de pessoas de RH como financeira é uma delas. E curso, as mulheres precisam se capacitar na gestão. Por exemplo, eu sou presidente de conselho, criei todo esse hub de mulheres empreendedoras no Brasil. Então, assim, eu agora comecei um curso, uma pós-graduação no INSPER de conselheira, porque eu acho que isso, para mim, vai ser extremamente importante, inclusive na gestão do meu negócio, porque você fica muito na mão das pessoas e acaba que você não toma conta dessa parte que é extremamente importante. Então, a capacitação é essencial e é, ter essa consciência. Então, através de campanhas de conscientização, não tem outro caminho. E você comentou, Ana Cláudia, que realmente isso todo mundo já sabe, que empreender no Brasil é um grande desafio, né? Seja pelo acesso ao crédito, pelas questões tributárias, enfim. E aí entra, eu acho que o papel do conselho em que você está presidente, o Conselho Nacional da Mulher Empreendedora e da Cultura. Qual que é o apoio que vocês dão para aquela mulher, de repente, que está querendo começar um negócio, né? Pensa em mudar a vida, enfim, sendo empreendedora no Brasil, como é que vocês apoiam essa mulher? Então, nós temos uma plataforma que nós criamos recentemente, uma plataforma que a mulher ali dentro dessa plataforma, ela vai ter várias informações. Então, ela tem é, artigos, ela tem cursos, ela tem informações, tem a parte toda de questionamento dessa mulher, tudo que ela precisar saber e tiver de dúvidas. A gente tem uma parceria com o Sebrae Nacional, nós temos vários institutos que participam conosco em parceria de cursos. Nós temos uma parceria com a Rede Mulher Empreendedora, que é a Ana Fontes. Então, esse apoio é muito importante e é o colo. Por exemplo, eu criei lideranças. Eu não sabia que eu era tão líder, né? Eu não sabia que eu tinha essa liderança dentro de mim. E aí eu comecei a prestar atenção que a mulher, ela já nasce empreendedora. Ela nasce com a mentalidade empreendedora. Ela só precisa desenvolver isso dentro dela. Mas
quando eu criei esse processo todo do SEMEC, eu comecei a ver aonde estavam essas mulheres em cada município que poderia ser uma líder. Capacitei essa líder. Essa líder depois foi criando seus grupos nos seus municípios, no seu estado, nos seus municípios. Foram capacitadas também. Então, veja só, eu acho que é esse processo de liderança, que é um crescimento. Você vai aos pouquinhos, eu me capacitei a minha líder maior do estado, eu tenho uma presidente em cada estado. Essa presidente foi capacitando as outras líderes nos municípios para que essa conversa, para que esse diálogo seja único, né? Certo. Então, é importante que a gente tenha todo um trajeto, uma trilha, para que essa mulher siga essa trilha no seu negócio. Então, assim, quando você capacita esses núcleos, essa líder que está ali com essas mulheres do município dela, ela começa a criar várias ações para que essa mulher tenha um colo. Porque eu digo muito que o associativismo ele dá um colo. E é o que a gente dá hoje para a mulher, é um colo. A gente abraça essa mulher e fala: o que, que você precisa para estar melhor no seu negócio? Tem esse lado acolhedor que eu acho que é muito importante. Por isso que o conselho cresceu tanto. Porque a gente consegue chegar à ponta do Brasil inteiro para capacitar e para ajudar essas mulheres. Eu digo que a educação hoje no negócio ela é primordial e fundamental. Nós temos tantas coisas gratuitas no Brasil, nós temos tantas coisas gratuitas na internet, temos tantas empresas e instituições que fazem processo de educação para que a gente possa melhorar. Então, assim, eu falo muito que o caminho muito da mulher é a educação e o socioemocional. É um jogo de ganha-ganha, resumindo, não é? Ana Cláudia, É. nós vamos para um rápido intervalo comercial, você continua com a gente e daqui a pouquinho nós voltamos com esse tema incrível, empreendedorismo feminino, aqui no Jogo do Poder. Até já! Estamos de volta com o Jogo do Poder deste domingo e nós recebemos Ana Cláudia Cotait, ela que é presidente do Conselho Nacional da Mulher Empreendedora e também da Cultura. Ana Cláudia, existe, eu acho que, uma questão que a gente pode até colocar como pano de fundo e que ela não deve, de forma alguma, ser romantizada, que é a questão emocional, que é a questão de sobrecarga, que a gente fala sempre, né? Sempre está em pauta isso. É, mulheres que têm dupla, tripla jornadas, enfim, é realmente um desafio muito grande. Aí, o que eu gostaria de perguntar para você agora é o seguinte: o que que você acha, né, desse conceito que também é modinha, mas que faz sentido sim? Ele tem que ser sempre bem colocado, que é o empoderamento feminino, né? Como que nós devemos olhar para ele sem esquecer de todas as questões que nós mulheres temos por trás? Eu digo sempre que o fortalecimento da mulher emocional é também um outro fator fundamental. Então a gente fala a gente falou da gestão e agora a gente vem para o lado do lado emocional da mulher. A mulher emocionalmente abalada, ela estagna. E esse é um fator extremamente importante que ela precisa estar equilibrada entre o on e o off, né? Então, assim, o lado mulher dela, o lado dela, pessoa, eu, mulher, Ana Cláudia, eu preciso estar equilibrada para tocar os meus negócios. Senão eu surto e paro, eu paro. Quando eu estou muito estressada, eu fecho a minha agenda. Porque assim, eu acho que é isso que a gente precisa fazer. E no negócio é a mesma coisa, a gente não consegue fechar a loja, né? A gente não consegue pegar e fechar a loja, mas a gente precisa cuidar da gente. Em algum momento que você se dê um tempo durante meia hora, uma hora por dia, para pensar como é que eu estou me sentindo hoje. O que que eu preciso para estar melhor? Preciso respirar melhor? Eu preciso cuidar do meu cabelo? Às vezes a minha autoestima está baixa. E essa autoestima baixa, ela me põe para baixo, né? Então, tem todo um processo emocional que eu acho que é delicado,
né? E a mulher é uma pessoa delicada. Normalmente as mulheres são delicadas e elas precisam dessa atenção. Então, esse também é um dos nossos pilares, que é cuidar do lado emocional da mulher, para que ela esteja sempre possivelmente equilibrada, né, para lidar com todas essas jornadas dela, porque eu digo que a mulher não é dupla jornada, é sextupla jornada, ela trabalha diariamente, porque quando ela não está na loja, no trabalho dela ou no serviço dela, ela está em casa. Ela cuida da casa, ela tem os filhos, ela tem a família, ou ela tem o pai, ou ela tem a mãe para cuidar, enfim, ela tem outras atividades que ela precisa também estar ligada. Só que essa sobrecarga emocional na vida de uma mulher, ela faz com que a mulher se desequilibre. Porque normalmente eu, por exemplo, eu cuido do conselho, eu tenho uma agenda super cheia. Eu tenho que estar no Brasil inteiro, eu tenho que dar atenção para todas as minhas mulheres. Ao mesmo tempo, eu tenho meu marido, eu tenho a minha casa, eu tenho a minha neta, eu tenho meu filho. Quer dizer, eu preciso também dar atenção para tudo isso. Eu tenho o meu corpo, eu faço ginástica diariamente. Esse é uma coisa que eu não abro mão na minha vida. Então, assim, todos os dias de manhã eu faço a minha ginástica. Por quê? É a minha terapia, É sabe? isso. Então, esse lado emocional, eu falo muito. E existem várias políticas públicas, uma delas, inclusive, é o Dia da Autoestima da Mulher. A gente criou um projeto de lei aqui em São Paulo, criamos uma lei, entregamos para um vereador, que inclusive foi um homem, que pegou esse projeto e virou uma lei na cidade de São Paulo. No calendário da cidade tem dia 21 de setembro, o Dia da Autoestima da Mulher. Esse projeto de lei eu entreguei em vários SEMECs pelo Brasil afora. Hoje nós temos mais de 300 municípios que já têm o Dia da Autoestima da Mulher. E aí sim, todos esses SEMECs estão, é o que eu te falei, é a coisa da rede, o foco, né? Todos os SEMECs têm ações para trabalhar o lado emocional da mulher. Então, no mês de setembro, nós temos várias ações para melhorar a autoestima, mas durante o ano a gente tem várias ações, palestras, é, cuidar da saúde, cuidar da cabeça, da mente, do espírito, para que realmente a mulher não tenha esse lado abalado. E a autoestima, porque uma mulher com cabelo feio, que ela se sinta feia, e é um dos grandes fatores, porque em casa você sofre, a mulher sofre essa agressão. Ah, você não vai dar conta. Olha como você tá feia. Isso tudo agrega na vida dela para o lado negativo. Então, a autoestima também é importante. Ela se sentir bem. Ela pode estar gordinha, mas ela falar: não, eu estou gordinha, mas eu estou feliz. Né? Não, então eu tô gordinha, eu vou me cuidar, vou fechar a boca, ou eu vou tomar um remédio para emagrecer, para eu me sentir melhor. Mas todo esse lado de cuidado emocional da mulher, a gente dá e a gente cria várias ações para que ela realmente acorde para isso. Porque a mulher no seu dia a dia, na correria do dia a dia, ela não liga. Ela não se toca para isso. Então, assim, por exemplo, na minha rede social, eu posto todo dia fazendo ginástica. Você não tem ideia do que as minhas mulheres mudaram a cabeça para o lado de atividade física. Por eu simplesmente postar apenas o meu dia a dia. Entendeu? Que eu faço ginástica todo dia. Quantas pessoas na minha vida, no meu círculo, na minha rede, começaram a fazer exercício físico? Porque eu faço exercício físico todo dia. Então, é essa ação, sabe? São essas ações que eu acho que levam a mulher a um despertar. E é esse despertar que ela precisa ter sempre. Ela precisa estar sempre ligada para ela também, para ela não perder esse foco. E como é difícil, né, Ana Cláudia, Difícil. equilibrar tudo isso, né? A gente é praticamente malabarista, e assim, como é complicado a gente colocar tudo na bandeja e conseguir É. cuidar do corpo, cuidar da mente, cuidar da família, cuidar do nosso trabalho. Nós somos cobradas para sermos boas profissionais, nós somos cobradas em casa. É realmente um jogo difícil, não é? É muito difícil, mas é possível. E é isso que eu falo, assim, o dia que você não estiver bem, dá uma Se permita, parada. se Se permita parar, né? permita a parar,
que seja meia hora, 1 hora, 40 minutos. Fala, não, eu agora vou dar um tempo para mim. Porque assim, não adianta você seguir, você buga. Eu falo, buga mesmo. A pessoa para, estagna. E não é legal a gente estagnar, perder a graça do negócio, ou achar que. Porque é isso. O emocional abala, o seu negócio abala, a sua casa abala. E às vezes, muitas vezes, eu fui mãe solo. Eu me separei, meu filho não tinha 1 ano de idade. E meu ex-marido não cuidava do meu filho, nunca foi bom pai, nunca deu atenção. Então, assim, eu criei meu filho sozinha. E se eu não tivesse bem emocionalmente, qual é a cabeça que seu filho vai ter na vida? Então, assim, Tem tudo razão. isso é um efeito dominó, né? Então, você precisa estar realmente num jogo aí para se manter sempre bem. Um jogo de equilíbrio. Mas nós vamos É. para um rápido intervalo. Ana Cláudia, você continua com a gente. Para você de casa, não saia da rede CNT pelos canais espalhados por todo o país, que nós já voltamos. Até já. Estamos de volta com o Jogo do Poder e nós recebemos Ana Cláudia Cotait, ela que é presidente do Conselho Nacional da Mulher Empreendedora e também da Cultura. Ana Cláudia, até pela experiência do conselho, né, em que você está presidente, qual que é o perfil da mulher empreendedora no Brasil hoje? Bom, o perfil da mulher empreendedora hoje, nós temos duas, duas partes de perfis. Nós temos os jovens, as meninas jovens que estão empreendendo, que é uma coisa até que me preocupa um pouco, porque elas começam a empreender e estão empreendendo de uma forma equivocada. Então a gente precisa ter muito cuidado com essas jovens nesse lado empreendedor, porque elas precisam de apoio. Então, é um lado do perfil que a gente tem e que hoje é muito grande no Brasil. E um outro perfil das mulheres do SEMEC, que é na faixa de 35 a 60 anos. Esse é o nosso grande perfil de mulheres do SEMEC. Mas a gente está com um projeto muito grande para esse ano de trazer as mulheres notes, né? Que agora é esse novo nome que estão dando por aí, as notes, as 60 mais, para o mercado de trabalho. Então, as mulheres que empreendem no Brasil, a grande maioria, elas têm entre 35 e 60 anos. E nós temos essa camada de 60 a mais que está recomeçando a vida, que está voltando para o mercado de trabalho. Se aposentam com o sistema antigo de aposentadoria no país. Muita mulher se aposentou jovem, eu me aposentei com 53 anos, porque eu comecei a trabalhar com 16. E aí você curte aquele lado da aposentadoria e depois você vem e entra num marasmo que você começa a pensar, você trabalhou a vida inteira, eu principalmente comecei com 16 anos, eu trabalhei a minha vida inteira e de um dia para o outro eu parei e fiquei 2 anos aposentada. Então você tem esse lado das mulheres 60 a mais. As mulheres no empreendedorismo feminino hoje estão muito fortes na beleza, na moda, na tecnologia. Nós fazemos um concurso todo ano de startup de mulheres, é um sucesso. Que as inscrições, inclusive, já estão abertas esse ano para mulheres de startups. Então, você tem tecnologia, hoje inovação é enorme o número de mulheres, moda, beleza, estética, enorme. E você tem as notes que estão voltando para o mercado de trabalho, que eu acho sensacional, porque eu comecei esse trabalho, eu tinha 56 anos, hoje eu estou com 63 anos, vou fazer agora, e é isso. Estou melhor do que quando eu comecei a trabalhar aos meus 16. Então, eu Excelente. queria muito atentar as mulheres de 60 para frente, que é possível você voltar para o mercado de trabalho e com um pique muito maior, porque você tem experiência do que você viveu. Né? Então, esse é um mercado que a gente está trabalhando agora bem grande. Tem espaço para todas no mercado de trabalho, né? Com Principalmente no certeza, empreendedorismo. com E, Ana certeza. Cláudia, as mulheres têm mais dificuldade no acesso ao crédito? Se sim, por que que isso acontece?
Bom, primeiro, as mulheres são mais tímidas para negociar uma dívida, as mulheres são mais tímidas para pedir um crédito, as mulheres têm dificuldade em lidar com esse dinheiro que elas pegam. Como eu falei no início do programa, a dificuldade que a mulher tem na gestão. Então, quando você pega um crédito, é importante que você saiba o que fazer com esse dinheiro para não usar esse dinheiro erroneamente. E, além disso, as mulheres pagam melhor, mais em dia que o homem, mas as mulheres pagam juros mais altos no mercado. Mas por que Então, isso é esse um contraponto? absurdo. É um absurdo. Aí é que falo, a mulher tem tripla jornada, a mulher emocionalmente se abala mais. E não tem nada disso, a mulher paga muito melhor que o homem. Isso existem pesquisas e pesquisas de mercado. Então, assim, eu tô batendo forte. Já fui ao Banco Central 2 vezes e vou marcar uma nova reunião, porque não é possível que se eu for ao banco e o meu marido for do meu lado, ele pedir um crédito, eu pedir outro, eu vou pagar juro mais alto que o homem. Gente, Não, e isso não é um tem, absurdo. Não tem cabimento. não tem cabimento, não tem o menor senso de justiça, inclusive porque o dinheiro é o mesmo, né? O dinheiro é o mesmo e a mulher tem ali, trabalha da mesma forma que o homem, ocupa o espaço da mesma maneira e ela paga um juro mais alto porque emocionalmente ela é abalada? Como assim? Por isso que eu falo que o lado emocional é muito importante, porque o mundo pensa que nós desequilibradas somos mais desequilibradas e aí por isso nós pagamos juros mais altos. É um absurdo. A agência reguladora disso é o Banco Central do Brasil. E o Banco Central do Brasil precisa igualar isso. Então, assim, isso é uma coisa fortíssima, é absurda e é inadmissível. Então, assim, eu estou batendo forte nessa tecla. Essa é uma das minhas bandeiras também, igualar esses juros de mercado. Porque não é possível a mulher, hoje, no século XXI, pagar juro mais alto. Isso é uma coisa absurda, né? Então, Muito. assim, a mulher tem muita dificuldade com crédito. E eu vou te falar mais: existem várias ações que dizem que existem, mas quando a mulher vai lá, chega lá para pegar esse crédito, botam 500 milhões de dificuldades para ela não tirar. Então, assim, isso precisa acabar. Isso é uma coisa que precisa acabar. E a mulher precisa se sentir forte para chegar na frente de um gerente e negociar uma dívida, para chegar na frente de um gerente e pedir um crédito e explicar por que que ela precisa desse crédito, né? Então, essa, esse fortalecimento dela também a gente dá. Essa postura, a forma de você se posicionar na vida, de você saber se colocar, é muito importante para uma mulher negociar perante um gerente de banco, porque elas não sabem negociar. Bem, Então, que isso? Não, não existe. E assim, não. não podemos pagar juro mais alto. É uma coisa, você sabia que a gente pagava juro mais alto? Não, eu não sabia que o acesso ao Pois crédito é. era mais dificultado também. E Exatamente é realmente é isso. É a nossa inadmissível. realidade. É a nossa Sim. realidade. Sendo que nós somos a maioria de empreendedoras no Brasil. É inadmissível, né? É É um incoerente. contra É incoerente, é um totalmente. contrassenso, realmente. É um contrassenso absurdo. Agora falando um pouquinho de oportunidades, Ana Cláudia, na sua opinião, qual que é a importância do associativismo para fortalecer a economia do país? Olha, eu acho que o associativismo, ele é tudo no fortalecimento de um país. Você, quando se associa a uma instituição, você, por exemplo, a uma associação comercial, lá você tem produtos que você possa, para você melhorar o seu negócio. Lá você tem o networking que você faz. Lá você tem o conhecimento com os cursos, capacitações e eventos. Lá você tem o colo de quando você está passando por uma dificuldade, que tem sempre alguém para te dar um colo e te ajudar e te dar a mão. Então, o associativismo hoje é fundamental. Então, eu digo muito que eu, depois que me associei à associação comercial com a minha empresa, e quando comecei esse trabalho, que eu não imaginava o que era o associativismo, eu digo para você, é extremamente importante que as mulheres entrem para um grupo de mulheres, entrem para uma associação, uma instituição, entrem para uma associação comercial, para você se sentir amparada.
Então, esse é. E outra coisa também, hoje, no nosso grupo, que é a Associação Comercial de São Paulo, a Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo e a CACB, que é a Confederação, nós não temos dinheiro público. Nós não somos do Sistema S, nós não recebemos dinheiro público do governo. Então, nós temos condições e moral para reivindicar tudo que é necessário para alavancar o empreendedorismo feminino no país. E é o que o nosso presidente Alfredo Kotait está fazendo perante esse governo, perante as entidades que precisam ouvir a legislação, o Congresso Nacional, né? Os nossos legisladores que precisam acordar para que a gente possa fazer políticas públicas e reivindicar realmente o correto para o empreendedorismo feminino, para a livre iniciativa. Excelente. Último intervalo comercial da noite. Nós já voltamos daqui a pouquinho com mais Jogo do Poder para você. Não saia daí. Estamos de volta e o Jogo do Poder deste domingo recebe Ana Cláudia Kotait, ela que é presidente do Conselho Nacional da Mulher Empreendedora e da Cultura. Ana Cláudia, você acredita que os conselhos voltados para mulheres empreendedoras do nosso país, hoje eles estão bem estruturados e podem ser um bom caminho a ser procurado, a ser seguido por essas mulheres? Depende do conselho. Existem muitos grupos, muitos movimentos que ficam nas reuniões. Eles não agem. Fica ali, faz uma reunião, faz uma coisa, faz outra, mas enfim, não chega à ponta. E eu acho que a mulher ela precisa se unir, estar em grupos de mulheres que realmente ela se sinta livre para reivindicar daquele grupo que ela faz parte coisas boas para a vida dela, que seja para o negócio, que seja para emocional, que seja para a vida como um todo. Então, assim, existem grupos muito sérios. Hoje existem conselhos muito sérios no Brasil, mas a gente precisa saber quais são realmente os que nos dão aquele apoio de verdade para o empreendedorismo feminino, já que a gente está falando de empreendedorismo, né? Não adianta você ficar no cafezinho, no bolinho e no chazinho. Isso não vai te levar a lugar nenhum. Eu acho que hoje, conforme o mundo, a hora, o tempo está passando muito rápido, as coisas estão acontecendo muito rápido. Essa inovação, essa coisa da inteligência artificial, a gente não pode parar no tempo e a gente não pode perder tempo. Então a gente tem que se unir a grupos que realmente são sérios e que te deem um retorno importante para a sua vida. Ana Cláudia, eu fiquei curiosa, eu gostaria de saber um pouquinho da sua trajetória dentro do empreendedorismo, né? Como é que você começou? O que que você faz, além de estar presidente do conselho e ter tantas outras atividades? Sou funcionária pública aposentada do Senado Federal, trabalhei 32 anos no Senado. E você sabe que é uma coisa engraçada? Eu me aposentei, como eu te falei, com 53 anos. E agora, em abril, fazem 10 anos que eu me aposentei. E fazendo todo esse trabalho de empreendedorismo hoje que eu faço, eu vi como eu fui empreendedora no Senado. Porque, uma coisa que você não me perguntou, por que cultura? No Conselho da Mulher Empreendedora. Porque no Senado Federal, eu, quando trabalhava, sempre gostei de trabalhar no administrativo, eu nunca gostei de trabalhar diretamente com parlamentar, apesar de ter sido convidada várias vezes para ser chefe de gabinete e tal. Mas eu sempre trabalhei no administrativo. E o que que eu fazia para me dar mais leveza? Eu trouxe a cultura para mim. Então, as feiras de livro que o Senado participava, as exposições todas no Senado, os lançamentos de livro, tudo era eu que criava. E eu tinha apoio dos presidentes da casa, por fazer um trabalho bacana também. Então, por isso que eu acho que a cultura tem muito a ver com a mulher. Ela traz uma leveza para a sua vida, ela traz um conhecimento diferente, ela te traz um prazer diferente. Por isso que eu coloquei cultura no conselho também. E a gente incentiva muito empreendedorismo cultural hoje. E aí, essa minha trajetória de funcionária pública, eu acho que ela me deu uma visão muito macro. Foi quando eu
criei o Conselho da Mulher, que não tinha esse foco, era um conselho completamente assistencialista. E eu falei, não, a gente precisa realmente dar assistência para a mulher e trazer o lado empreendedor dessa mulher, desenvolver essa mentalidade empreendedora dela. Então, assim, a mulher, como já tem uma mentalidade empreendedora, ela precisa ser desenvolvida. E aí eu vi como eu empreendi no Senado, como eu empreendi no serviço público. Então, é possível, né, você empreender em qualquer lugar da sua vida e saber que realizar, que o sinônimo de empreender é realizar, é importante até para você se satisfazer e se sentir mais útil. Então, minha trajetória é essa. Eu sou jornalista, eu tive a minha família toda ligada ao jornalismo, à imprensa, e realmente trabalhei com isso, mas não foi o meu foco. Meu foco foi realmente ser servidora pública, ser uma boa servidora pública, e hoje eu vejo como valeu a pena para a minha vida. Hoje no empreendedorismo. Hoje eu tenho uma empresa de eventos também, tenho uma empresa e montei um instituto agora, recentemente, o Liberdade para Empreender, que é justamente para alavancar o empreendedorismo de uma forma geral, homens e mulheres, mas com foco na mulher empreendedora. Excelente. Para a gente encerrar, como que você vê o futuro do empreendedorismo feminino no nosso país? Eu me apaixonei pela causa, eu sou uma apaixonada pelo empreendedorismo feminino. Hoje eu vivo isso 24 horas por dia. E eu digo para você assim, se o governo desse país deixar a gente empreender, né, porque tá difícil, estão querendo acabar com escala de trabalho, e aí botam a culpa na mulher, porque dizem que a mulher vai ficar mais tranquila para trabalhar, o que não é verdade. Eu acho que a mulher ela empreende com 1 hora, com 10 horas, com 20 horas, com 44 horas. Então, assim, eu acho que a reforma tributária está atrapalhando muito, eles querem acabar com a micro e pequena empresa. Então, se o governo ajudar o empreendedor, eu acho que a gente vai conseguir dar uma alavancada maior. Senão, nós vamos sofrer um baque muito grande no empreendedorismo do nosso Brasil, se continuar com essas reformas absurdas atrapalhando o empreendedorismo. Então, a gente precisa trabalhar muito para que não deixar que atrapalhe o empreendedor brasileiro, a empreendedora brasileira, porque realmente o brasileiro ele tem uma vontade diferente, né? A brasileira, ela é muito arraigada, ela é muito forte, ela é muito empreendedora de verdade, sabe? E ela precisa de incentivos para ajudá-la a empreender. Então, a gente precisa da ajuda muito desse país, dos nossos deputados e senadores, né? Que, por favor, olhem um pouco mais para o empreendedorismo e ajudem, deixem a gente empreender de verdade no nosso Brasil. Ana Cláudia Cottait, infelizmente nós já estamos chegando aos momentos finais do nosso programa. Em nome da Rede CNT, quero agradecer a sua gentileza. Obrigada por compartilhar um pouquinho da sua trajetória, por trazer tantas informações importantes, né, relacionadas ao empreendedorismo feminino no nosso país. Foi um prazer tê-la com a gente. Parabéns pelo seu trabalho também, que é um excelente trabalho. E até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, foi um prazer enorme estar com vocês e dizer que eu estou à disposição para o que você precisar. Tá certo. Boa noite. Até mais. Boa noite, boa noite. Para você de casa, nosso muito boa noite também. Obrigada pela sua companhia. Até mais.